é realmente a questão do sinal. Vamos lá, meus Que bom. irmãos, estamos na nossa segunda aula, isso mesmo, esta é a segunda aula da nossa matéria Os Evangelhos, segunda aula da nossa matéria Os Evangelhos, curso básico em teologia. Estamos nesta quinta-feira, 8 de dezembro de 2022, 8 de dezembro de 2022. Estamos na página de número 3. Página de número 3. Falando do Evangelho de Marcos. Marcos. Se você conhece alguém chamado Marcos, a tradução do nome Marcos quer dizer martelo. Então é o irmão Martelo. Se você conhece algum Marcos aí da vida, diga a ele, você é o martelo de Jesus. Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação, né? Eu quero acreditar que vocês devem ter, durante os dias que se passaram, lido um pouco da apostila, ou relido. Lembram-se que na aula passada, a primeira, nós apresentamos nos slides, né? Agora não estou me lembrando, eu acredito que, deixa eu conferir se eu mandei os slides para vocês. Se eu não mandei, eu mando agora, porque... Deixa eu ver aqui. Não. A irmã Isabelle que mandou a genealogia de Jesus, eu que me confundi. Então, me aguardem um momentinho que eu vou fazer aqui agora, porque se eu não fizer isso agora, eu posso trazer dificuldade para vocês e eu não quero de jeito nenhum trazer esta dificuldade. Só um momentinho aqui e já estou. Ok. Isto. Acabei de enviar agora aqui no grupo para vocês os slides da matéria Os Evangelhos. É mais fácil, no meu entender, eu mandar no grupo do que eu mandar no e-mail de vocês, porque às vezes alguns de vocês não recebem. Já mandando o PDF no grupo, eu entendo que vocês devem saber como fazer o share, ou seja, sair do WhatsApp e transferir para o computador de vocês. Alguém sabe fazer isso? Em transferir arquivos PDF do WhatsApp para dentro do computador? É fácil, é só salvar. Se você faz o share ou save, aí você vai ter os slides. Procure salvar esses slides em algum lugar, tá? Ou no seu e-mail, ou no seu computador. É mais fácil, então, para mim, eu compartilhar os slides no grupo do WhatsApp do que no e-mail, que eu repito, às vezes o aluno, por A e por B, não recebe, fica naquela, pastor, não recebi, e a gente fica na dúvida. Agora, eu sei que no grupo do WhatsApp, tudo que eu envio, seja foto, seja PDF, entra, tudo, absolutamente tudo. Então, tá lá, depois você confira, né? Só o irmão Kleber e a irmã Jaqueline, que, né, que eles estão usando o telefone para fazer a conexão, eles não podem ter acesso agora. Só a irmã Isabelle, que tem um iPad, ela já está lá, já está visualizando no grupo. Perfeito, irmã Isabelle, está lá no seu telefone, está lá sem nenhuma dificuldade. Mas procurem salvar esses slides, porque vai ser o complemento da matéria para que possamos nos situar, porque nós estamos fazendo, né, a combinação da apostila com os slides. Vamos lá, vamos então recapitular a matéria. Se vocês se lembram, para cada um dos 4 evangelhos tem uma figura, uma imagem. Mateus tem uma figura, uma imagem. Marcos tem uma outra figura, uma imagem. Lucas tem uma outra figura, uma imagem. E João tem uma outra figura e uma imagem. Consegue se lembrar quais são essas figuras e essas imagens de forma respectiva? Mateus, por exemplo, qual é a figura? Qual é a imagem que representa o evangelho de Mateus? A irmã Isabelle está fazendo... Leão. Um leão, né? Parece que a irmã Isabelle estava se comunicando com linguagem de surdo-mudo. Eu falo um pouquinho, né? Eu uso um pouquinho, não sou expert, né, de linguagem de surdo. Leão, eu sei que na linguagem de surdo-mudo é isso aqui, ó. Leão. Engraçado, né? Leão. Perfeito. Mateus, Pastor, leão. Leão representa a tribo de Judá também, né?
tem muita ligação, né? Porque o leão está falando de realeza, né? E essa realeza está ligada ao Messias, de Messias, né? Ao leão da tribo de Judá profetizado dentro de várias profecias do Antigo Testamento. Perfeito. Marcos, qual seria o símbolo, a figura que representaria Marcos? Touro. Ou boi, touro ou boi. Então, Marcos, a figura que representaria touro ou boi. Lucas. Anjo. Anjo ou homem. Anjo ou homem. Perfeito. E João. Águia. Águia. Fala da divindade. Perfeito. Recapitulando a matéria. Dos 4 evangelhos, 3 têm algo em comum. Por que esse algo em comum? Ou seja, por que eles têm esta semelhança entre eles? Dos 4, repito, 3 têm algo em comum ou algo semelhante. Como eles são chamados? Como eles são classificados na teologia por serem parecidos? Eles têm uma visão conjunta, os 3, isso, né? Isso, irmão Kleber, solta, deixa Deus te usar, irmão Kleber. Qual é o termo técnico para esse termo, visão conjunta? Sinóticos. Isso. Sinóticos ou sinópticos, o irmão Kleber sabe, é que ele custa soltar o ouro, entendeu? Então ele fica assim, ó. Ele é tão seguro, ó, ele é tão seguro que ele vai aos poucos. Tem que alguém empurrar. Perfeito, perfeito. Agora vamos parar aqui para raciocinar. Isso aqui que eu vou dizer é bem interessante, eu não sei se vocês já tinham lido, estudado ou observado isso. Ó, Mateus o leão, Marcos boi ou touro, Lucas anjo ou homem, João a águia. Wincy, boa noite, Wincy. Mas tá bonito, Wincy. Poxa, Wincy, inveja é pecado, mas vou te contar, que vontade de estar dentro dessa roupa. Que é isso? Olha só, o homem está preparado para escalar o Mount Washington, lá em New Hampshire. Fala sério, Winston, me convida. Quando for subir o Mount Washington, vai, me avisa, eu vou comprar uma roupa parecida com a tua, né? Azul. Eu não gosto muito dessa para te ficar bem, mas eu vou colocar uma azul. Uma azul cobalto e vamos lá. Vamos lá, vamos formular aqui a pergunta. Se eu estou falando que Mateus tem o símbolo como o leão, ok? Marcos, o boi e o touro, Lucas, o anjo ou o homem, e João, a águia, tem uma razão bem estranha ou curiosa, né? Entre essas simbologias. Vocês já pararam para observar? Que essas simbologias elas estão divididas em 2 esferas. Alguém já pôde observar isso? Uma apontando para o céu e outra apontando para a terra. Como é que nós traduziríamos isso em miúdos? Bem interessante. Alguém já parou para pensar? Pastor, tem alguma analogia com o fim? Porque em Apocalipse 4:7 fala desses animais. Tem alguma coisa a ver? Não apenas com o fim, mas também lá atrás do passado. No passado, isso. Se a irmã Isabel ligar qual é o texto lá no passado, eu lhe dou aqui para alegrar o seu coração 75 pontos. Não. Eu sei Apocalipse 4:7. Fala. Maravilha, mas tem outro texto lá atrás, bem lá atrás. Irmã, me acertar, eu lhe dou aqui agora, ó, sorrindo, 7,5. Ai, que pena. O mesmo texto em todas as linhas de Apocalipse 4:7 vem lá de trás do livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. É a visão que Ezequiel teve no rio Quebar, daquelas rodas, né, que giravam sincronizadamente com 4 rostos. E os 4 rostos são exatamente cara de leão, cara de boi, cara de um anjo e cara de uma águia.
são os querubins, mas observe bem, né, a razão da minha pergunta. Qual é a relação entre os evangelhos e a relação entre céu e terra? Porque Mateus, Marcos e Lucas apresentam um Jesus histórico, um Jesus terrenal. Por isso que o leão, o boi e o homem têm ligação com a terra, mas a águia tem ligação com o céu, é divino. E o Evangelho de João revela quem? Jesus como o divino, Jesus Deus. Anotem aí. Então, Jesus histórico, ele é apresentado pelos evangelhos sinóticos. Por isso a simbologia das coisas da terra, ou animais terrestres, né? Leão, boi e o homem são seres terrestres, concordam comigo? São da terra. Já a águia é do ar, é do céu. Então está ligado que é a divindade. Aí apresenta Jesus divino. Winston, a tua conexão está um pouquinho complicada hoje. Concorda comigo? Está um pouquinho complicada. Não consigo te ouvir. Tá sim, pastor. Tá um pouco difícil hoje, mas eu vou consertar ela aqui. Tu tá usando o teu telefone, né? O teu computador hoje está meio complicado. Tá sim, mas eu vou dar um jeito aqui agora. Senão tu vai ficar em prejuízo hoje, infelizmente. Estou observando, né? A tua imagem está bem congelada, bem complicadinho, mas tudo bem. Eu estou escutando 100%. Hein? Eu estou escutando 100%, não está frisando você, não. E a tua imagem está inclinada, tu não consegue colocar ela reta, né? Ok, ou seja, vai dar rotatividade do teu telefone. Agora frisou completamente a tua imagem. Complicou. Meu Deus. Então, hoje o Winston vai ter problemas com a conexão dele. Winston, hoje tu vai ter um pouquinho de problema. A tua conexão não tá legal. Tu tá usando o Wi-Fi da tua casa? Sim, não sei o que está acontecendo, não. Está um pouco ruim aqui hoje, não é assim. Tá. A conexão... Não, às vezes dá esse probleminha quando se usa telefone. Às vezes, depende muito, claro. Porque a nossa irmã Jaqueline está usando o telefone dela, mas tá mais estável a imagem dela e o som, mas o teu lado, não, vamos lá, vamos tentar até aonde der. Se cortar, paciência, né? Não é uma coisa que tu planeja. Então, eu vou dar uma saidinha de 2 minutinhos, já vou voltar, vou melhorar aqui, pastor. Tranquilo, fica à vontade. Obrigado. Meus irmãos, então, entendendo a questão dos 3 evangelhos com as coisas do céu e da terra, é importante a gente ter isso em mente, né, para a gente visualizar o conteúdo dos 3 evangelhos. Vamos lá, recapitulando ainda. Mateus foi escrito para que tipo de povo? Judeus. Judeus, perfeito. Marcos? Marcos foi para os romanos. Para os romanos, gentios romanos. Lucas? Lucas foi para o gentio, pastor. Também, mas que povo entre os gentios? Os gregos. Os gregos, excelente. Ó, irmão Clever, ele é quietinho, mas quando ele abre a boca é um terremoto. Não, ele surpreende. Olha, a mim não me surpreende, porque eu já aprendi a conhecer o irmão Clever, igualzinho o esposo da irmã Isabelle. Quietinho no mundo, mas quando o Alan abre a boca, a tela treme, para lá e para cá. Tchum, 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 tchum. E o Alan ainda diz que é tímido, né? Tímido não sei em que lugar. Com todo respeito, só se for no banheiro. Não é tímido de jeito maneiro. Conhece o mistério. Vamos lá. E João? Foi escrito para quem? Para a igreja. A igreja revela o Jesus divino. Excelente. Então, vocês já pegaram bem a visão dos 4 evangelhos, né? Essas particularidades que são importantes para o aluno. Marcos foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito, está aqui na nossa apostila. Apesar de ser o menor, apresenta mais pormenores da vida de Jesus, trazendo a ideia de um servo de Deus em ação constante. Olha só que interessante. O evangelho de Marcos é o menor. Por que o menor? Quantos capítulos possui Marcos? Sem olhar na apostila, sem olhar na Bíblia. 16, pastor. 16. Mateus, quantos capítulos? Se não me engano, pastor, acho que é 28.
Não se engana, não, é 28 mesmo. Estou dizendo que o irmão Kleber está com ouro, não, só que ele tem dificuldade de soltar. Solta, parece que é judeu, meu Deus. O que é isso, meu irmão? Solta esse ouro. Lucas, quantos capítulos? 21. Que pena. João que tem 21. O João tem 21. Lucas, 24. Então, procure entender isso em mente. Mateus, 28 capítulos. Marcos, 16. Lucas, 24. E João, 21 capítulos. Agora, uma particularidade que já começamos aqui a estudar na apostila. Marcos, ele apresenta o quê? Muito dinamismo, muita ação, muita velocidade. Qual a razão? Se você ler um pouquinho da apostila, que o Evangelho de Marcos mostra tanta ação, tanta velocidade, tanta constância em comparação aos outros 3 evangelhos. Tem várias características, com certeza, o Evangelho de Marcos, mas a que mais chama a atenção quando você começa a lê-lo, ou depois que você o leu, aí você vai dizer, uau, realmente é diferente de Mateus, é diferente de Lucas, é diferente de João, acima de tudo, por esta característica. Qual é esta característica que eu gostaria que você ressaltasse? Ela tem várias, tem mais de 10 características, mas tem uma, entendeu, que, chama a nossa atenção. Por ser um evangelho que é muito dinâmico, muito rápido, muito acelerado na narrativa. E qual é a razão? Tem algo que faz esse evangelho assim, em alta velocidade. A menos que você não tenha lido esse evangelho, ou se leu, não prestou atenção. Não é porque mostra os milagres e Exato, isso irmã aconteceu rápido? Jaqueline. A ocorrência de muito... Irmã Jaqueline, eu não posso deixar passar em branco. Então, 50 para a senhora. Dá um sorriso, dá glória a Deus, a senhora recebe 50. Glória a Deus, que tá Estou difícil. dizendo que irmã Jaqueline é outra quietinha, né? Quietinha. Ela tá com ouro, só que o ouro dela está nas 2 mãos fechadas. Então, abre a mão, minha irmã, e deixa ter Glória a Deus. 50 pontinhos eu quero dar para a irmã Jaqueline, por causa dos milagres. Irmãos, preste atenção, quando você lê Mateus, Lucas e João, você não consegue ver a realização de tantos milagres, um atrás do outro, em comparação a Marcos. Marcos é impressionante, é um atrás do outro. É pequenininho, 16 capítulos, mas é como se fosse uma base de 2 a 3 milagres por cada capítulo. É muito milagre. Mateus apresenta milagres? Vamos encontrar. Lucas, vamos encontrar. João, também, mas nada em comparação à velocidade, à ação constante. Entendeu? Isso aí é uma das principais características do Evangelho de Marcos. Quem foi Marcos? De acordo com Colossenses 4:10, foi primo de Barnabé, conhecido dos apóstolos. Acredita-se que foi no cenáculo da sua casa que Jesus celebrou a sua ceia. Marcos foi apresentado a Paulo e chegou a começar uma viagem missionária com ele, mas não a terminou. Ele também é chamado de João Marcos. Por este motivo, Paulo não quis levar na segunda viagem, porém Barnabé apoiou e acompanhou o jovem Marcos, tornando um servo de Deus de grande valor. Tá voltando o índice, vamos lá. O índice agora vai estar mais estável. Agora sim o índice, até mudou o sorriso do índice, né? Tava um sorriso meio acabrunhado, fechado. Agora mudou. Oh, Jesus, Deus é bom, índice, Deus é bom. Já estava pensando seriamente em te dar um Chromebook de presente. Pastor, sabe o que foi? É porque eu fui olhar aqui, minha internet estava cortaram hoje. É porque eu troquei de cartão e não descontou. Daí eu fui e fiz aqui rapidinho, paguei, com 2 minutos voltou. Homem de Deus, se eu te disser que isso aconteceu comigo na Luz, no mês passado, fiz igualzinho, troquei, e aí minha esposa
No bom que ela estava fazendo um bolo de laranja pro meu filho. Bom, acabou a luz. Isso aqui, o que é isso? Aí, meu filho, pai, só trocou de cartão, esqueceu de pagar. Eu fiquei tão nervoso, tinha esquecido, gente. Eu troquei de cartão, falei, meu Deus, fiquei uns 25 minutos sem ele. O pai, resolve esse problema, o bolo de laranja vai ficar solado, resolvido. Troquei de cartão, paguei, pronto, voltou a luz. Eu já passei por essa e foi feio, né? Meu Deus, agora nunca mais vai faltar luz por causa de troca de cartão. Mas assim mesmo, fica tranquilo, a gente está feliz que tudo se resolveu e para você ver, né? O esquecimento dá nessas coisas, né? Tem que colocar despertador em toda a casa para a gente não se esquecer de pagar essas coisinhas, né? Que não é por falta de dinheiro, é realmente falta de cabeça quando a gente troca cartão. Mas graças a Deus. Ok. Paulo, olha só, no final do seu ministério nas prisões romanas, ainda buscava e recebia ajuda de Marcos. Interessante, a princípio Marcos foi rejeitado por Paulo para lhe acompanhar, porque estava despreparado, não estava no jeito, né, como deveria. Alguns historiadores acreditam que ele ficou mais de 10 anos, né, digamos assim, no banco de reservas, entre aspas, se preparando até que chegou o momento que João Marcos se tornou útil realmente para o ministério de Paulo. Segundo de Timóteo 4:11, né, quando Paulo está nas prisões romanas, ele diz: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Acredita-se que já tivessem passado mais de 10 anos no momento que Paulo houvera rejeitado a companhia de Marcos. Marcos acompanhou Pedro no seu ministério em Roma. Olha só isso aqui, tornando-se seu discípulo. Então, é muito curioso. Marcos, com o tempo, se torna discípulo de Pedro. E Lucas, dentro do seu tempo devido, se torna discípulo de Paulo. Bem interessante isto. 1 de Pedro 5,13 diz: a vossa coeleita em Babilônia, que seria a cidade de Roma, vos saúda, como também meu filho Marcos. Não era o filho biológico, não é, de Pedro, mas ele o adotou espiritualmente, né, pelo fato que foi o mentor, foi o discipulador, não é, de Marcos. Observe que apesar de ser o primeiro, você foi o primeiro a ter sido escrito, não se esqueça disso, o Evangelho de Marcos foi o primeiro em ter sido escrito. Marcos foi escrito após, olha que curioso ainda, as epístolas de Paulo e Pedro, e provavelmente após o martírio dos dois já ter ocorrido em Roma. O nosso problema é que a gente se baseia a cronologia dos fatos bíblicos pela ordem apresentada nas nossas Bíblias, mas não deve ser assim. Existe uma Bíblia, caso vocês queiram e se interessem em comprá-la. Eu não estou aqui obrigando a ninguém, né? Se você tem interesse em conhecê-la, chama-se a Bíblia em Ordem Cronológica. Alguém já ouviu falar dessa Bíblia? A Bíblia em ordem cronológica, ela é super interessante. Quando você abre a Bíblia, né, geralmente nas nossas Bíblias, o primeiro livro qual é? Geralmente quando você abre nas nossas Bíblias, qual é o primeiro livro da Bíblia? Se agora você pegar a sua Bíblia e abrir, primeira página, Gênesis, mas na Bíblia cronológica não é assim não. Sabe qual é o primeiro livro da Bíblia cronológica? Porque ele apresenta do mais antigo ao mais novo. Sabe qual é o primeiro livro? Adivinha? Ninguém quer adivinhar. Quer falar para ganhar pontos. Vamos lá. Fala aí. Fala, irmão Kleber. Irmão Kleber está rindo porque ele sabe. Não. Gente, o negócio é sério. Irmão Kleber tem que soltar esse ouro. Com muito ouro na mão. Solta, irmão Kleber. Não solta? Ih, Jesus. Vamos lá, Wince, solta. Qual é o primeiro livro da Bíblia, cronologicamente? Nós já passamos. Eu já ouvi falar que eu posso estar até errado, mas eles não vou falar, não, vou acabar errando.
Wince, tu já passaste por essa matéria, Wince, pelo amor do pai, bibliologia, irmãos, papai. Só a irmã Jaqueline que tem um desconto aqui, né? Irmã Isabel também já passou por esse livro, por essa matéria de bibliologia. Não passou, não, pastor. Não passou por bibliologia. Então me enganei. Pastor. Vamos lá. Não posso estar errado, mas seu nome é Jó? Jó, Wince! Jó, Wince! 50 pontinhos pra ti, Wince! Obrigado, tá com medo de errar, pastor. Tem que vigiar, Wince. Tu não tá vigiando, não, Wince. Puxa, eu tô te estranhando, Wince. Olha, o Wince sabe muito, só que ele não quer abrir. Tá igual o irmão Kleber, tá assim, ó. O ouro tá aqui dentro, tem diamante, tem. Que o irmão Kleber tá numa dimensão tão grande que eu tô com medo de errar a pé dele aqui, que ele tá acertando todas. Rapaz, vocês estão me assustando hoje, gente. Wince, 50 pontinhos, ó. Meu Deus, a irmã Jaqueline hoje chutou a bola inicial, né? Isso quer dizer que amanhã o Brasil vai arrasar com a Croácia. Olha só, isso aqui é um sinal. Né? 2 alunos pegaram 50, então amanhã vai ser 2-0. Que isso, pastor? Só está misturando, não sei. Quem sabe, né? Vai ser 2-0, 3-0, 4-0. Deus sabe, deixa quieto, né? Não estou aqui para falar de comentários futebolísticos. Perfeito, então Jó, anote aí, cronologicamente, é o primeiro livro, é o mais antigo da Escritura Sagrada. É o primeiro. Obviamente, o último, ele obedece à ordem que temos nas nossas Bíblias, o livro do Apocalipse, ok? Então, o livro do Apocalipse definitivamente continua sendo o mais novo, mais recente, e o mais antigo é o livro de Jó. Então, entendam isso aqui, então, que o Evangelho de Marcos, sim, dentre os 4, foi o primeiro a ter sido escrito, mas ele foi escrito, olha que interessante, após todas as epístolas de Paulo e de Pedro terem sido escritas. E olha que as epístolas de Paulo foram 13, não é? E as de Pedro, 2. Então, passou um longo tempo. Então, todas as de Paulo foram escritas, as 2 de Pedro foram escritas, aí sim é escrito o Evangelho de Marcos. Bastante interessante isso aqui. Virando a página. Aliás, no que vira a página vai dar em Lucas. Então, vamos aos slides, que os slides vão dar alguns maiores detalhezinhos importantes. Ok. Vamos lá. Todos estão enxergando os slides? Todos estão enxergando os slides? Isto. Qualquer dúvida, vá lá depois no grupo, no WhatsApp, que você vai ter uma visualização bem completa dos slides. Vamos lá. Só para recapitular, né? Os evangelhos sinóticos já aprendemos. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta o Jesus divino ou o homem perfeito. E João apresenta Jesus como um Deus salvador. Ok. O versículo-chave do Evangelho de Marcos está em... Perdão, estou aqui em Mateus, é Marcos. Vamos lá em Marcos. Isto. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Está lá no slide número 28, Marcos 10, 25. Panorama do Evangelho de Marcos. João Marcos era o seu nome completo. Era natural de Jerusalém. Pedro foi um instrumento de sua conversão. Está lá em 1 de Pedro 5,13. Ele não foi um dos 12 apóstolos, mas acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária, Atos 13:13. O Evangelho de Marcos foi escrito para os cristãos em Roma, ou seja, foi escrito para os romanos, cujo império dominava o mundo da época e que estavam habituados a grandes conquistas. Ele vai mostrar Jesus como um servo grande, conquistador, e mostrar a sua força e o seu poder, bem como a sua proteção e segurança.
O Evangelho de Marcos, vamos lá, algumas características, aquela que eu ressaltei a princípio, mas vamos viajar nelas. Primeiro, é o menor dos 4 evangelhos, escrito de maneira resumida, com a descrição viva de cenas animadas e movimentadas que revelam ação. Uma segunda característica de Marcos, o dinheiro é mencionado em moeda romana, preste atenção. Ele é o único evangelho que o dinheiro é mencionado em moeda romana, não moeda judaica. Muito interessante isso. Número 3, emprega-se a divisão de tempo dos romanos, igualzinho a João. João também emprega a divisão de tempo dos romanos. Mateus, preste atenção, fala das vigílias da noite, porque o dia judaico ele é de 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas, ok? E depois das 6 horas da tarde, os judeus contam 4 vigílias da noite, né? Lembram-se lá em Mateus capítulo 14, que Jesus aparece caminhando no mar da Galileia, e qual vigília da noite? Alguém se lembra? Ih, gente, me deu branco. Estou tomando muita água, branqueou a minha mente. Em qual vigília da noite que Jesus aparece caminhando sobre o mar da Galileia? Primeira, segunda, terceira ou quarta vigília da noite? Ninguém se lembra? Terceira? Não, aí bateu na trave. O Brasil não fez gol agora, não. Na quarta vigília da noite. Está lá em Mateus capítulo 14. Mas o Ince sabe, gente. O Ince sabe. É que ele deu agora uma de jogo duro, né? De João sem braço. Mas o Ince sabe. Daqui a pouquinho vocês vão ver que ele vai largar uma aí que vai deixar até o Tite de boca aberta. Vamos lá. Então, Jesus aparece caminhando no mar da Galileia, de acordo com Mateus capítulo 14, na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é entre 3 e 6 horas da manhã, porque cada vigília tem uma duração exata de 3 horas. Já no Evangelho de Marcos, o tempo não é mencionado em vigílias, mas Marcos cita dia e noite apenas. Quarta característica de Marcos, o autor explica os costumes hebraicos, pois estava ciente de escrever para um povo com outra cultura. Por exemplo, na cultura hebraica ou judaica, era normal lavar as mãos de 3 a 5 vezes antes de comer. Isso não era normal para a cultura romana. Os romanos não entendiam isso. Mas Marcos, uma vez que ele está escrevendo para os romanos, ele faz questão, olha que interessante, ele faz questão de mencionar este hábito, este costume hebraico ou judaico de lavar as mãos várias vezes antes das comidas. E a média era de 3 a 5 vezes. Povo muito higiênico, né? Mas, na verdade, isso era mais um ritualismo religioso do que uma preservação ou cuidado higiênico. E Marcos faz questão de falar deste costume que não era comum para os romanos. Número 5, apenas o capítulo 1 de Marcos. Olha, outra coisa chamativa. Faça referências às profecias do Antigo Testamento. Por quê? Porque os romanos não estavam familiarizados com as Escrituras e não entenderiam tais citações, né? Porque é uma outra cultura totalmente diferente. Seria o mesmo de eu chegar aqui para vocês e ficar falando dia e noite sobre a cultura russa, a cultura japonesa, a cultura chinesa, não é? Vocês estariam boiando, a menos que tivéssemos aqui uma aula específica, né, de cultura russa, chinesa ou japonesa. Características do Evangelho de Marcos. É o Evangelho de vivacidade e detalhes. Ele relata os detalhes das ações de Jesus, dos discípulos e das multidões. 2. É um Evangelho de atividades e energia. Ele retrata a carreira ativa de Jesus sobre a terra, dando ênfase mais às obras do que às palavras. Olha só, Marcos narra 18 milagres. Só em Marcos. Mateus você não vê tanta narrativa de milagres, nem em Lucas e muito menos em João. 3. É um evangelho de poder sobre os demônios. Ele destaca o poder de Jesus sobre os inimigos. Nunca se vê uma ação do poder de Cristo tão forte, tão declarada sobre os demônios,
quando lemos o Evangelho de Marcos. 4 é o Evangelho de Maravilhas, ele mostra Jesus em todos os lugares, realizando alguma atividade milagrosa, ele chama a atenção dos ouvintes para o poder que emana de Cristo. 5 é um Evangelho para os romanos eram homens de poder, que deixavam atrás de si grandes feitos, eles tinham um César poderoso, mas agora conheceriam o Senhor Todo-Poderoso. Os romanos, meus irmãos, eram homens poderosos que deixaram atrás de si grandes feitos para o bem da humanidade, mas Marcos, sabendo disso, mostra os feitos poderosos do servo chamado Jesus. Mostra que o servo Jesus tem poder para aquietar a tempestade, controlar a doença e a morte, poder para controlar o mundo invisível dos espíritos. Os romanos viam a deidade nos Césares, ou seja, a qualidade de deuses nos Césares, nos seus imperadores, que era a cabeça de um reino poderoso. Marcos faz com que eles se curvem diante daquele que está acima dos Césares e é rei de todos os reinos, cujo domínio era onipotente e eterno. Os romanos não sabiam nada das escrituras ou das profecias judaicas. Marcos omite todas as referências à lei judaica. Marcos explica todas as palavras judaicas que aparecem neste evangelho. Por exemplo, Boanerges, filho do trovão. Talita Cumi, menina, levanta. Corban, que quer dizer oferta entregada. Marcos transforma o dinheiro dos judeus em moeda corrente dos romanos. Marcos 12:42, ele explica termos e costumes dos judeus como se eles não fossem compreendidos pelos leitores. Isso aqui é chamativo, ó. O Evangelho de Marcos ensina que a vida do discipulado significa seguir a Jesus, ainda que isso seja com perseguição e rejeição, como foi o dele. Está lá em Marcos 8, 34, 35. Marcos sublinha a necessidade de fé na pessoa para receber o poder de Jesus para ajudar o que necessita. Marcos cita muito isso em muitos dos seus capítulos, capítulo 1, 2, 4, 5, 6, 9, e volta também no capítulo 1, 11, 22, 24. Vamos a Lucas. Lucas enfatiza o divino homem perfeito. Vamos lá na sua apostila, Lucas. Lucas fala como um historiador da salvação. Tem um propósito claro, afirmado logo no início do seu evangelho. Vamos lá. A maioria de nós conhecemos Lucas na Bíblia por causa de uma profissão importante, pelo menos na época, era uma profissão muito chamativa, né? Quem tivesse essa profissão era considerado uma pessoa de elite, uma pessoa que sobressaía no contexto da sociedade. Qual era a profissão mais conhecida do evangelista Lucas? Médico. Médico. Mas além de médico, Lucas tinha outras profissões que eu acredito que não são tão conhecidas por nós cristãos. Mas quando você estuda a história do Evangelho de Lucas, você descobre que Lucas era mais do que um médico. Ele tinha outras profissões. Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Quais são essas outras? Historiador é outra. Advogado? Não, aí seria um paráclito, ele não era advogado, ele tinha mais. Médico, historiador, o que mais? Ninguém já ouviu falar? Ele era geógrafo, biólogo. Então o Lucas era médico, ou seja, tratava das pessoas. Ele era biólogo, tinha uma noção de biologia muito grande. Ele era geógrafo e historiador. Então ele tinha 4 profissões. Uma pessoa naquela época, e até nos dias de hoje, que tem mais de 2 profissões, ele é chamado de polímata. Escreva essa palavra, ela é muito comum. Polímata. P-O-L-I, acento agudo no I, M-A-T-A. Polímata. É uma pessoa que tem muitas profissões ou muitos talentos, que não é normal do dia de hoje.
a história da humanidade apresenta um homem, um único homem, porque ele foi um grande gênio. Olha, pensa num cara que arrebenta com o Steve Jobs, eu falo assim do Steve Jobs, qualquer gênio que você já tenha ouvido falar. Alguém de vocês já ouviram falar em um homem por nome de Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci, alguém já ouviu falar? Ele foi um escultor, pintor italiano, mas além de escultor e pintor, ele era engenheiro, arquiteto, desenhista, mecânico, químico, médico e geógrafo. Que loucura! Ele era um polímata. Vocês sabiam que ele foi o inventor da asa delta? Pouca gente sabe que Leonardo da Vinci foi o inventor da asa delta, embora ela não funcionou. Causou muitos problemas, acidentes, até morte de 2 pessoas, tá? Mas Leonardo da Vinci foi o maior polímata de toda a história da humanidade. Ele tinha de 8 a 10 profissões. Impressionante. Isso é um gênio, né? E Lucas foi o maior polímata da Bíblia. Ninguém se comparou jamais na história bíblica a Lucas, porque ele tinha vários talentos e desenvolvia várias profissões. Mas ele é mais conhecido como médico amado. Qual é o outro livro da Bíblia que você já observou que é muito parecido com o Evangelho de Lucas? Tem um outro livro da Bíblia que é a cara de Lucas. Alguém se lembra? Já leram alguma coisa? Está, inclusive, na apostila. Repita, irmão Kleber. Repita, irmão Kleber. Falhou, eu não consegui lhe ouvir. É o livro de Atos dos Apóstolos. Quando Lucas foi escrito, se vocês não sabem, nos manuscritos originais foi escrito um só volume, Lucas e Atos. Com o passar do tempo, na verdade, no século XII, quando o inglês Stephen Langton decidiu dividir os livros da Bíblia, ele faz o quê? Ele pega um só volume, que era Lucas e Atos, faz isso, desmembra. O correto seria, né? Não estou aqui para questionar a Stephen Langton, que já morreu, certo? O correto seria ele manter um volume único, porque ele é uma história sequencial no plano cronológico, mas no que ele quebra Lucas de Atos, acreditamos, né? E muitos historiadores creem que é para permitir com que João fique do lado. Então, ficaria então o conjunto dos 4 evangelhos e para que João não ficasse isolado, separado. Aí entra Atos, mas o correto seria, né? Pela sequência cronológica dos fatos, Lucas e Atos permanecerem juntos. O mesmo detalhe acontece com o livro de Esdras e Neemias. Nos manuscritos originais no hebraico e no aramaico, Esdras e Neemias faziam parte de um só volume. Quem sabia disso? Não sei se vocês sabiam disso. Era um único volume. Então ele foi quebrado, né? Livro de Esdras e livro de Neemias, mas nos originais eles faziam parte de um único volume. Aliás, na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias não são separados. Fazem parte de um mesmo volume, só que a primeira parte, livro de Esdras, segunda parte, livro de Neemias, mas no conjunto da Bíblia hebraica é chamado Esdras, Neemias. Nas nossas Bíblias, por causa de Stephen Langton, foi separado. Mas vamos lá. Lucas fala como um historiador da salvação, tem um propósito claro, afirmado logo no início do seu evangelho. Prestem muita atenção neste início do evangelho de Lucas, que parece ser simples, mas ele traz aqui coisas interessantes que lemos e não prestamos atenção. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, prestando atenção aqui nesse texto, é Lucas, capítulo 1,
do verso 1 ao 4. Agora, redobre a sua atenção. Eu aqui coloquei de propósito 3 frases em negrito. O que é negrito? Coloquei elas em negro, em letras bem escuras, para chamar a atenção de vocês. Quais seriam essas 3 frases que eu propositalmente decidi reproduzi-las em negrito? Vamos lá. Quais seriam essas 3 frases? Estão lendo aí? Estão enxergando essas 3 frases? Se quiser, até destaque com highlight. Eu fiz isso de propósito com uma razão. Vamos lá. Quais seriam essas 3 frases que eu coloquei aqui em negrito? Ou destaquei elas em negrito? Vamos lá. Quem pode me dizer essas 3 frases? Narração coordenada. Narração coordenada, perfeito. A segunda? Depois de acurada investigação. Depois de acurada investigação, excelente, irmão Kleber, tá ligado, olha, não tenta colocar irmão Kleber no bolso não, que ele vai colocar você mesmo no bolso, e a mim também. Vamos lá, terceira frase, qual seria em negrito? Exposição em ordem. Exposição em ordem. Percebam, essas 3 frases, elas têm algo em comum, sim ou não? Elas têm algo muito parecido entre si, sim ou não? Claro que tem. E qual é a razão que eu chamo a atenção de vocês? Que Lucas trabalha exatamente nisto, com uma ordem cronológica. Narração coordenada, depois de acurada investigação, exposição em ordem. Lucas é o evangelho da cronologia. Se você quer conhecer a ordem exata dos fatos que envolveram a vida de Jesus, leia Lucas. Fato 1, fato 2, fato 3, fato 4, Lucas é perfeito. Já os outros evangelhos não. Mateus, então, cuidado. Muita gente está lendo Mateus pensando que a ordem é cronológica. Não é. A ordem de Mateus ela é narrativa. O estilo de Mateus é narrativo. O que quer dizer narrativo não obedece à necessidade de entrar numa sequência na linha do tempo. Já Lucas é muito pelo contrário, tá? Deixa eu dar um rápido exemplo com respeito a Mateus, que é um problema, e agora para você mudar esse problema, dá uma dor de cabeça das gordas. Vai eu e você falar disso numa escola dominical ou de púlpito, que vão olhar com você com cara feia. O que é isso, pastor? É alguma heresia? Não, não é uma heresia. É um problema de cronologia. Preste atenção no que eu vou dizer. Já estamos, né, em um espírito de Natal. E algumas igrejas fazem cantatas, não é verdade? Sobretudo os departamentos de criança fazem aquela comemoração bonita, presépio e tudo, a representação da vida do Senhor Jesus. Mas 90%, preste atenção, isso aqui é bem estranho. 90% das cantatas de Natal de crianças costumam apresentar o seguinte, como fosse a mesma linha do tempo. A anunciação do nascimento de Jesus aos pastores. Lembra dessa passagem nas Escrituras? Os pastores estão no campo, aí vêm os anjos, e anunciam o nascimento de Jesus. Esse é o primeiro fato. Toda cantata de Natal, com algumas exceções que eu, pelo menos, eu não conheço, a menos que você conheça, mas eu não conheço. Em igreja brasileira é incrível. 22 anos eu vejo esse repeteco. Só vimos diferente em 2 igrejas americanas e em 4 igrejas hispanas. E eu tive que de pé aplaudir. Opa! É a primeira vez que eu vejo essa diferença. Porque toda igreja brasileira eu vejo um replay. É incrível. Olha só, presta atenção. Primeiro fato que se apresenta a anunciação do nascimento de Jesus aos pastores. Segundo fato, Jesus, na manjedoura. Estão me acompanhando? Terceiro fato, Jesus recebendo os presentes da parte dos magos. Na manjedoura. Não tem um negócio errado aí, não? Ninguém percebe. Tem um negócio errado. Presta atenção, gente. Entre o segundo fato, que é Jesus estar na manjedoura, e o que é manjedoura? Era
aquela base de madeira que geralmente era usada para colocar palha para os cavalos, para os bois, comerem, pastarem. Uma vez que do lado de fora, no inverno, não tinha pasto, era normal. Então foi o local que colocaram Jesus. Agora, o terceiro fato, que é o mais estranho, quando os magos vão e dão presentes. E geralmente, Jesus está dentro da manjedoura. Mas peraí, tem um negócio errado aí. Quando você lê a narrativa bíblica, você vai se dar conta que entre o segundo e o terceiro fato, transcorreram 2 anos. Então, Jesus ficou na manjedoura 2 anos. Ninguém nunca percebeu isso? Fala, Wincy. Pastor, o senhor falou isso aí, eu sempre tive uma curiosidade. Por que quando Jesus nasceu foram os magos, os feiticeiros, pastor? Não. Para aí, só um pouquinho isso. A palavra mago, outro problema mal interpretado. É isso aí que não A palavra mago, preste atenção nisso, eu posso te provar isso, eu não tenho problema. A palavra mago, no original em grego, é magi, que nas Bíblias em inglês, né? Pode consultar uma Bíblia em inglês, é magi. Magi, a tradução da palavra magi, como estão nas Bíblias em inglês, que é exatamente como está no grego, são astrônomos. Esse era o problema. Ferreira de Almeida, quando pega essa palavra grega, ele traduz ao pé da letra, mago. E a tradução correta, né? Magos vindos da Pérsia, e diz a tradução Almeida do Oriente. From the East, na maioria das traduções das Bíblias em inglês. Mas quando você vai no grego, você vai descobrir a palavra... Desculpa, mago e astrólogo, é a mesma coisa? Mais ou menos. Não. A astronomia estuda os astros, as estrelas, o movimento dos corpos celestes, das galáxias. Ela é uma ciência, não é uma ciência exata. A astrologia é uma ciência mística, que está envolvida com a feitiçaria e a bruxaria. Isso vem da antiga Babilônia. Quando você vai lá em 5.000 a.C., você vai descobrir a base da Babilônia, que começa onde? Na Torre de Babel, com Tamuz, com Nimrod. Está lá bem claro no capítulo 11 do livro de Gênesis. Então, a astrologia começa ali, na Torre de Babel, com Nimrod, Tamuz e Semíramis, é a chamada trindade satânica ou babilônica, que Ezequiel e Jeremias, no capítulo 23 e no capítulo 35, falam com riqueza de detalhes. Aí temos um problema de tradução da palavra mago. Então, mago não é feiticeiro, é a tradução errada. O correto seria astrônomo. Aí você vai lá no grego, magi, que o inglês traduz como magi. Interessante. Mas ainda fica a dúvida, por que astrônomos que deu presente para Jesus? Mas esse porque eles eram persas. Esse é um problema da cultura. Os persas tinham este costume quando eles reconheciam a realeza de uma pessoa. E o próprio Espírito de Deus revelou a eles, através do estudo das estrelas, que o rei dos judeus nasceria na Palestina, em um tal dia e tal horário. Como eles eram estudantes das estrelas e eles tiveram uma revelação do próprio Deus, está lá no texto, no estudo das estrelas eles chegaram à conclusão, caramba, o rei dos judeus vai nascer na Palestina, naquele dia, que foi o dia 10 de Nissan de 4 a.C., ou seja, 6 de abril do ano 4 AC. Pouca gente sabe disso. Lucas nos dá detalhes do dia
exato do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar isso um pouquinho mais adiante, isso aí que é o que mais assombra. Muita gente bate cabeça. Quando é que Jesus nasceu? Jesus não nasceu em 25 de dezembro, é uma outra história. Aí foi uma influência do babilonismo, entrou na Igreja Católica Apostólica Romana e caiu na tradição da Igreja Evangélica, mas não é errado, não é? Eu e você não comemoramos Papai Noel. Papai Noel que é comemorado em 25 de dezembro, que é uma data pagã, chamada Natalis Invicti Solis. No latim quer dizer o nascimento vitorioso do sol. Era uma saturnália, um bacanal muito comum, comemorado na Irlanda, na Dinamarca e na Inglaterra, ok? Mas aí que a Igreja Católica ela pega e convenciona, 25 de dezembro. Mas eu e você entendam isso. Eu sei que tem cristãos desavisados, desinformados, que não estudam as escrituras, eles pegam para o outro lado, se tornam radicais. Não, eu não vou comemorar o Natal, porque o Natal é uma festa pagã. A data do Natal é pagã, mas a intenção do Natal é Jesus Cristo. É o mesmo problema da Páscoa. Biblicamente, não existe o coelhinho da Páscoa. O coelhinho da Páscoa é outra influência pagã, babilônica, não é? O coelho é um dos deuses da fertilidade dentro da cultura e da religião babilônica, mas nós cristãos comemoramos a verdadeira Páscoa, que é Cristo, entende? Então nós temos que ter cuidado para não sermos radicais. Não, eu não comemoro Páscoa, não comemoro Natal, porque é tudo pagão. Ok, a Igreja Católica pegou e forçou uma data, mas quando eu e você comemoramos tanto a Páscoa, entendam isso aqui, e o Natal, não estamos comemorando nem Santa Claus, nem um bacanal de orgia, como era comum no 25 de dezembro, e nem o coelhinho da Páscoa. Nós estamos comemorando o quê? Jesus Cristo, e comemorando a sua morte e a sua ressurreição quando é a Páscoa. Está entendendo essa parte, gente? Está entendendo essa parte? Deixa eu só fechar. Pode falar, professor. A questão é a seguinte: da manjedoura para a apresentação dos presentes transcorrem 2 anos. 2 anos. Lembra-se que Herodes o Grande, quando sabia que os astrônomos persas iriam apresentar presentes para Jesus, eles sabiam, porque Herodes sabia, não. Esses caras estão sabendo de alguma coisa. Quando passou o tempo, Herodes ficou nervoso, o que ele manda fazer? Manda matar todas as crianças do sexo masculino abaixo de 2 anos. Estão percebendo, gente? 2 anos passaram na história. E a maioria das pessoas não percebem isso quando leem Mateus. E outra coisa, preste atenção, Jesus aparece na manjedoura quando ele é recém-nascido, mas quando ele recebe os presentes, ele está onde? Na casa. O quê? Está lá no texto. Na casa. Ele não recebe os presentes na manjedoura. É na casa. E não eram 3 reis magos, porque a Bíblia não falava de uns magos. Geralmente, pela cultura persa, eram de 5 a 10 que caminhavam em grupo, pela cultura persa. E as pessoas associam por causa dos 3 presentes. Esse é o problema. Mas isso é uma tradição que veio do paganismo católico. Olha que coisa séria, gente. Agora vai você falar isso na escola dominical. Vai você falar isso de púlpito. Vão cair em cima de você. Que é isso, irmão Kleber? Que é isso, irmã Isabelle? Que heresia é essa? Você não tem como mudar isso do dia para a noite. Isso fez parte de uma cultura errada, de uma cultura equivocada. E agora, você vai mudar isso? Eu trabalhei em 2 igrejas aqui na América que eu tive graves problemas na escola dominical com as irmãs, mas eu sempre aprendi isso. Calma, vamos à Bíblia. Vamos ler a Bíblia? Calmamente, pausadamente. E eu levanto, irmãs, leiam em voz alta comigo, devagar, vamos ler 3 vezes o texto. Chegávamos, ficavam vermelhos, a ponto, igualzinho isso aqui no microfone, quase infartavam. Pastor, pelo amor de Deus, eu estou há 20 anos na escola dominical, eu nunca me apercebi disso. É porque a irmã lia o texto assim, ó, batido. Nunca a irmã leu devagar, aqui agora, entendeu? 2 anos se passaram. Aí algumas igrejas, falo isso com muita humildade, pela nossa humilde influência, mudaram as cantatas de Natal. E até um pastor ficou assustado. Diferente?
Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Aí eu com jeitinho, irmão, tá na Bíblia. É só ler. Não tem mistério. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? O problema é que a gente lê assim, ó, batido. Mas quando a gente lê os detalhezinhos, a gente vai... E Lucas, para isso, é especial, é maravilhoso. Ele dá detalhes. Por isso que é o evangelho cronológico. Por isso eu recomendo, né, quando alguém me pergunta, pastor, para fazer uma peça de Natal, qual dos 4 evangelhos é o melhor para se basear? Lucas. Pega tudo que está escrito em Lucas, segue direitinho, tim, e não vai ter errado. Mas por que não Mateus? Porque Mateus vai e volta na narrativa no tempo. Então, eu não recomendo, se você não conhece a cronologia bíblica, usar o Evangelho de Mateus para fazer peça de Natal. Para leitura bíblica, tudo bem, porque nessa leitura você vai estudar e conhecer os vais e voltas no tempo que Mateus comete. Mas Lucas não tem errada. Segue cada linha que Lucas ali lhe coloca que você vai bem. Vamos lá. Lucas acompanhou Paulo em suas viagens missionárias e, portanto, acredita-se que o médico amado era membro da igreja de Antioquia. Vamos lá. Quero dar ponto, gente. Eu estou nervoso aqui, estou angustiado, tenho que dar ponto para alguém aqui. Antioquia, a Bíblia fala de quantas? Já quero adiantar vocês. O Novo Testamento fala desta cidade, mas quantas? 2, 3, 4, 5, 6? Alguém de vocês já leu alguma coisa ou já ouviu alguma coisa sobre esta cidade? Antioquia. Eram quantas? 1, 2, 3, 4? Não estão conseguindo se lembrar. Eram duas Antioquias. E quais seriam os seus sobrenomes? Tinha Antioquia de tal e Antioquia de tal. Consegue se lembrar? Haviam duas. Bem interessantes. E eu tenho certeza que você já ouviu em alguma pregação ou já leu. Não consegue. Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Isso é matéria de geografia bíblica. Quem passou por lá, amém. Quem não passou, tem que passar de novo. Ok. Agora a pergunta sobre Antioquia da Síria. Aconteceram 2 fatos bíblicos, está em Atos dos Apóstolos, que destacaram a cidade de Antioquia da Síria. Quero dar 75 pontos. 2 fatos históricos que destacaram a cidade de Antioquia da Síria. Se é que você já leu, ouviu alguma coisa. Não é obrigado. Claro, se você está lendo a apostila, você vai se lembrar. Porque está na apostila. Esse aqui, irmã Isabelle, foi arrebatada. Jesus da glória voltou. Glória a Deus. Pensei que a irmã subiu e nos deixou. Meu Deus. Por um momento eu fiquei com consciência dolorida. Não. Isabelle e Ala foram para o céu e nos deixaram aqui na terra. Vamos lá, gente. Valendo 75 pontos. Antioquia da Síria. Ali ocorreram 2 fatos que destacaram esta cidade. Está no livro de Atos dos Apóstolos. Alguém se lembra? Ninguém é obrigado. Mas se lembrar, eu dou 75. E na próxima aula eu vou largar 3 perguntinhas para isentar vocês da prova. Eu quero isentar, ó. De repente eu vou isentar todo mundo da prova. Mas se me responder direitinho. Anotem aí. A Antioquia da Síria se destacou por causa de 2 acontecimentos. Ali, aquela cidade, pela primeira vez, os seguidores do Senhor Jesus são chamados de cristãos. Alguém se lembra disso? Alguém já leu, já passou por cima desta leitura? Na cidade de Antioquia da Síria, pela primeira vez, os seguidores do Senhor Jesus foram chamados de cristãos. Anotou aí? Isso é interessante.
E de acordo com o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nesta mesma cidade de Antioquia da Síria, é que se levantou a primeira base missionária da igreja primitiva. Então, a primeira base de missões nasce na cidade de Antioquia da Síria, né? A igreja primitiva teve várias bases missionárias, mas a primeira nasce em Antioquia da Síria. Até tem uma mensagem sobre esta cidade, mas um dia eu vou passar para vocês aqui, vou postar no grupo, é bem interessante, sobre Antioquia da Síria. Anotaram? Vale a pena. Se não anotaram, o vídeo está gravado e não tem como vocês se esquecerem, né? Eu estou batendo muito nessa tecla por causa de Lucas, porque Lucas é isso aí. Quando você lê o Evangelho e lê Atos, você lê detalhes que você não vai encontrar nem nas epístolas de Paulo. Vamos lá. A interessante visão paulina nos escritos de Lucas, não tem como evitar, gente. A influência de Paulo sobre Lucas, ela é determinante, ela é muito forte. Em alguns momentos dá a impressão que você está lendo Paulo dentro do Evangelho de Lucas. Não sei se vocês já tiveram em algum momento essa impressão. Eu, quando li pela 4ª vez o Evangelho de Lucas na minha vida, eu jurava que era o apóstolo Paulo que estava ali naquelas páginas, mas não é. E aí, estudando, eu percebi que a influência, entende? Paulina. É como, por exemplo, se eu caminho muito tempo com o irmão Kleber, vai acontecer duas coisas. O irmão Kleber vai falar igualzinho a mim e eu vou falar igualzinho ao irmão Kleber. Daqui a pouco a gente vai se confundir. Eu não vou saber quem é o irmão Kleber e nem ele vai saber quem é o Luiz Prestes. É totalmente normal. Ó, se eu passar uma semana com o Ince, se bobear, eu vou falar igualzinho ao Ince, vou usar a toquinha do Ince, tá? Vou usar o casaco do Ince. E se facilitar, o Ince vai pegar todas as minhas manias. Não tem jeito. Isso é uma questão de convivência. Ó, com todo respeito. Não sei quantos anos, ele já falou, mas não me lembro agora. O Ince está casado com a irmã Vanessa há quantos anos? Eu tenho certeza que nas primeiras semanas é normal, né? Vida de casado, ó. Ficaram meio assim, né? O Ince com o jeitinho dele, a irmã Vanessa com o jeitinho dele, mas depois, com o passar dos anos, isso é automático. Ó, marido e mulher ficam muito parecidos. Não perdem a identidade. O Ince continua o Ince, Vanessa continua a Vanessa, mas vai chegando um momento que você vai encontrar a irmã Vanessa no Ince, na forma de falar, de pensar, de caminhar, de agir. É normal, né? A mesma coisa na irmã Vanessa, né? O tempo que eu estive aí tomando um café com eles, eu vi cada um dentro do outro. Muito engraçado, né? Eu via gestos da irmã Vanessa, esse é o Ince. E aí eu olhava para o Ince, caramba, a irmã Vanessa. Rapaz, esse povo se ama, né? Porque o amor faz isso. Chega no ponto que a linha de comportamento se mistura, né? A única diferença é que o Ince é o Ince Cunha e Vanessa Carvalho. Mas é normal na convivência de marido e mulher, né? Como eu, quando era solteiro, era um Luiz Prestes. Depois que eu caso com Maria Luísa, caramba. Muita gente fala, você é parecido demais com essa mulher. Ué, o que você acha? Vou fazer 30 anos ao lado de uma só mulher, eu não vou ficar parecido com ela? A mesma coisa, né? Quando a minha sogra olha para minha esposa, ela já veio aqui 3 vezes, rapaz, menina, como tu tá parecido com o Luiz Prestes. Minha esposa, mãe, o que a senhora quer? 30 anos ao lado do homem, vou aprender o que é bom e o que é ruim, as manias e as virtudes. É totalmente normal. É a questão do Evangelho de Lucas. A convivência dos dois foi tão grande, tão grande, tão grande, que na parte da redação, no estilo literário, é automático. Você vai encontrar características do apóstolo Paulo. Okay? Eu quero destacar duas. Olha só, duas. Independência dos novos convertidos gentios em relação aos princípios judaicos dos primeiros discípulos. Isso é muito comum você encontrar nas epístolas de Paulo, e você vai encontrar essas mesmas características no Evangelho de Lucas. Não perdendo, todavia, a noção de que o lugar berço da fé evangélica, portanto, onde os líderes da igreja, os apóstolos, continuavam, era Jerusalém. Interessante. Paulo ressalta muito a questão de Jerusalém como o início, o embrião, o pontapé inicial da igreja. E Lucas não é diferente, ele ressalta muito a importância da cidade de Jerusalém no contexto da história
da igreja primitiva. Lucas 24, 50 e 53, está ali, ó. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Olha a importância que Lucas aqui dá à cidade de Jerusalém. Aí eu volto ao texto que eu já falei lá no princípio, né, no comecinho aqui dessa página. Atos 1:4. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse, ele de mim ouviste. Perguntinha. Por que Lucas fala aqui, ó, exatamente aqui, escrevi o primeiro livro? O que isso significa? Vamos lá, o que vocês entendem dessa declaração de Lucas nesse texto? Escrevi o primeiro livro. A que Lucas está se referindo? O Evangelho que ele escreveu. O Evangelho. E por que o Evangelho? Tinha um segundo livro? Ou um terceiro, ou um quarto? De Marcos e Lucas. Lucas e Atos. Guarde isso. Se Lucas está aqui se referindo, você prestou atenção no texto que acabamos de ler? Ó, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Se Lucas está fazendo referência ao primeiro livro, é uma questão de lógica, sim ou não? Tem que ter um segundo, tem que ter um terceiro, tem que ter um quarto. Porque se fosse um único livro, ele não faria menção dessa nomenclatura, deste termo, o primeiro. Confere comigo, gente? Eu jamais vou dizer primeiro se eu não tiver mais de um. Aí eu fico quieto. Não preciso fazer essa menção. O primeiro, aí não tem sentido. Ora, se tinha um livro primeiro, esse livro primeiro seria o quê? Lucas. E o segundo? Atos dos Apóstolos. Entenderam? Agora, quem é esse camarada, Teófilo? Ele era o açougueiro, o padeiro, o copeiro. Quem era Teófilo? Tá difícil, gente. Teófilo. Se você está lendo a apostila, você vai saber na cabeça quem é Teófilo. Era o portador, o mensageiro deste evangelho. Foi o que carregou a mensagem desse evangelho. Foi o chamado receptor. Eusébio de Cesareia diz que ele foi o secretário, como o Lucas escrevesse por ditado. E aí Teófilo escrevia manuscritamente. Significado do nome Teófilo. Alguém já leu? Já ouviu falar? Irmã Amigo Isabel, de... Amigo de... Continua assim, irmã Isabel. Continua que a senhora vai se isenta. Teófilo, amigo de Deus. Theo, Deus, filo, filós, amigo. Uma palavra grega, né? Constituída por duas partes. Amigo de Deus. Vamos lá para os slides? Caiu, irmã Isabel, ela está com algum probleminha de conexão. Eu poderia Vamos lá. colocar que ele é um escritor? Seria um redator, na verdade. Redator. Porque ele está tomando um posicionamento de um secretário, compreende? Está recebendo a escritura. Isso, a mensagem de alguém, exatamente. Porque ele não é o autor intelectual da história, senão Lucas. Irmã Isabel, o arrebatamento está querendo levar a senhora. Vai e volta. Vamos orar por essa conexão. Jesus. Desculpa, pastor, meu iPad está acabando a bateria, ele liga e liga, eu vou ficar no telefone. Sem problema, né? Eu acho que eu vou ter que dar um presentão para a senhora e para o Alan. Um cabo de 15 pés. Eu ganhei 2 cabos de 15 pés. É um exagero, né, irmã? 15 pés. Cruza o meu escritório inteiro. Eu acho que eu vou mandar esse presentinho para vocês, né? Vou dar um cabaço aí de 15 pés para vocês. Não tem como perder a conexão do iPad. É exagerado, gente. Eu ganhei semana passada. Me mandaram um aluno, aí tá aí, pastor, um presentinho. Quando eu abro a caixa, 2 cabos de 15. Para que eu quero
15 pés, eu já tenho um de 6, já tenho um de 10, de 15 é exagerado, gente. O que é isso, né? Não, pastor, preciso não perder a conexão. Acho que eu vou fazer isso, irmã Isabel. Se você não se importar, eu vou mandar para você. Agora, se cortar a conexão depois de um cabo de 15 pés, eu não posso fazer mais nada para a senhora. Vamos lá, algumas características de Lucas. Lucas enfatiza o divino homem perfeito. Vamos lá. Em Lucas, Jesus é o homem perfeito. Lucas 19, 9 e 10 é o versículo-chave. Disse-lhe Jesus: houve também salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O propósito do livro é apresentar um relato preciso da vida de Cristo, homem e Salvador perfeito. Vamos lá. Lucas deixa claro que ele não foi testemunha ocular daquilo que ele escreveu. Quais foram os evangelistas? Testemunhas oculares do ministério do Senhor Jesus. Lembram-se? O nome dos evangelistas que foram testemunhas oculares do ministério do Senhor Jesus. Lembram? Ai, não é possível. Papai do céu, manda luz na mente, no coração, na memória dos teus filhos. Deus, Marcos, Lucas e João. Não. Não? Quais dos 4 evangelistas, não foram todos. Ah, tá. Quais dos 4 evangelistas foram testemunhas oculares do ministério do Senhor Jesus? Ou seja, o conheceram pessoalmente, foram por ele chamados e acompanharam lado a lado, corpo a corpo. Não foram os 4, foram alguns. Quem foram esses alguns? Ok. Não estão se lembrando? Está na apostila. Se vocês estão lendo a apostila, vão ter a resposta na ponta da língua. Se não estão lendo, eu vou recomendar que vocês leiam um pouquinho mais. Dá a entender que... Eu estava com ele. Mateus, Lucas. Não, vou repetir a pergunta, muita atenção. Dos 4 evangelistas, não foram todos. Mateus Quero saber. Jesus, não? Mateus, perfeito, é um deles. E o outro? Boa. Qual foi o outro? Ou os outros que conheceram e acompanharam a Jesus? Marcos? João. João conheceu Jesus. João. Mas ele não acompanhou o tempo todo, não. Só não? Todo o tempo. Mateus e João, todo o tempo. É só ler os 2 evangelhos que vocês vão chegar a essa conclusão. E a apostila fala com todas as letras, a menos que vocês não estão lendo o suficiente. Então, eu recomendo, dê uma reforçadinha na leitura, toda ela. Não fique apenas presos ao texto que estudamos em sala de aula. A apostila não é tão grande, não é tão extensa. Então, a minha humilde recomendação, passe uma virada de olho, uma leitura em toda ela, em toda. Ela não é tão extensa, entende, irmãos? Ela não tem 500 páginas. Entendeu? Só uma dúvida aqui, talvez idiota, Sim. mas... Sim, não diga. Se foi só Mateus e João que acompanhou Jesus, os outros ele enviou para outros lugares? Não. Se a senhora ler a apostila, vai descobrir que não. Embora é uma parte que eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu posso até já dar uma palhinha, entende? A gente vai estudar isso nas próximas 2 aulas, mas se a senhora está dando uma lidinha, talvez, não sei, na apostila a senhora vai entender o porquê. Mas eu já vou dar uma palhinha aqui agora. Marcos e Lucas, por o fato que foram discípulos, Marcos de Pedro e Lucas de Paulo, eles relataram a vida de Jesus baseado em 2 pontos. Tradição oral, pelo que eles ouviam falar de Jesus, ok? E a tradição oral naquela época era muito exata, porque as pessoas, como não tinham acesso à escrita,
a maioria, 80% das pessoas não tinham acesso à escrita e eram analfabetas. Só 20% da população que sabia ler e escrever. Olha que curioso, né? Só 20% daquela população daquele tempo sabia ler e escrever. Então, a tradição oral, o boca a boca, tinha que ser algo preciso, exato. Então, Marcos e Lucas se basearam primeiro na fonte da tradição oral e segundo em fontes escritas que chegaram até eles. Essas fontes são conhecidas na teologia por fontes de letras: K, L, M, N e Q. São 5 fontes. Então, essas fontes chegaram nas mãos de Marcos e Lucas, entende? Então, Marcos e Lucas se basearam em relatar a vida de Jesus baseado em 2 fontes. A oral, aquilo que eles ouviam, e era muito preciso, pelo fato que a maioria das pessoas não tinham acesso à escrita, eram analfabetas, ok? Então, eles já sabiam que o que falavam era preciso, era exato, era coordenado, era real. E a segunda fonte que eles usaram para se basear na narrativa da vida de Jesus são as fontes escritas, os documentos que chegaram às mãos deles, né? Isso a irmã vai ler na apostila, na medida que a irmã avançar, vai descobrir isso, certo? Enquanto que Mateus e João não, eles caminharam todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo com o Senhor Jesus Cristo. Gente, já vai dar 10 horas, deixa eu fazer algo assim. Nós vamos corrigir, lembra-se que nós íamos corrigir os exercícios do número 1 ao número 11, para não ficar tarde, tá? Na próxima aula, então, eu dou continuação a desenvolver mais o Evangelho de Lucas. Minha recomendação, leia um pouquinho mais a apostila, leia um pouquinho mais. Sinceramente, a apostila não é um negócio grande no mundo, tá? Mas leia um pouquinho mais, dê uma passadinha, embora você talvez... Não, pastor, a gente está estudando parte a parte, eu sei disso, mas você sabe que o tempo é muito curto dentro de um conteúdo, é muito rico, gente. Estudar sobre os evangelhos é algo muito rico, é rico demais. Então, ainda que tenhamos 5 ou 6 aulas, vai ficar várias coisas a desejar, que nós não teremos como abordar em sala de aula. Então, eu conto com o entendimento, a ajuda, a colaboração de vocês na leitura. Olha, ela não é tão grande, ela é pequena, entendeu? Se fosse uma apostila de 150 páginas numeradas, eu daria razão a você, que trabalha no mundo, trabalha a ponto de ficar apertado, com a corda no pescoço. Mas como ela é pequenininha, tá? Mas ela tem muito conteúdo. Se você apertar e espremer essa apostila, meu Deus, você vai ver o conteúdo que a gente vai tirar dela, tá bom? Então, essa é a sugestão que eu dou. Leiam as páginas que vêm à frente, porque aí você vai se lembrar da razão pela qual eu faço as perguntas. E na medida que você for respondendo, é claro, eu vou reconhecer o seu esforço, a sua dedicação. Eu sei que vocês são esforçados, são dedicados demais, certo? Mas só melhore um pouquinho a questão da leitura. Vamos aos exercícios? Vamos lá? Do 1 ao 11. Lá no finalzinho, tá? Lá no finalzinho. Assinale com X a única alternativa correta. Só tem uma. Não coloque... Tem um aluno de uma turma que foi muito esperto, né? Ele não entendeu a pergunta, ele colocou 3x. Eu falei, meu irmão, quantos x você colocou? 3? Não, meu irmão. Aqui está falando 1. Não, pastor, não vou correr o risco não de colocar um só, colocar 3, que é mais fácil, acerto. Não. Obedeça o que se perde no exercício. Não são 3x, coloque um só, por favor. Custou ele entender isso, gente. Eu tive que até fazer uma videoconferência com ele separar, aí a ficha caiu, mas ele tem um pouquinho de dificuldade, ele tem déficit de atenção. E alunos com déficit de atenção em aula online é realmente complicado, muito, mas é muito esforçado. Pensa no homem de 54 anos que está ali. Ele tira a nota baixa, mas pastor, estou aqui, eu não vou desistir. Mas aquele ali é perseverante, graças a Deus. Vamos lá. São as características do Evangelho de Marcos. Muito cuidado aqui. Eu coloquei um conjunto de palavras muito parecidas demais, que muito parecidas. A diferença tem uma palavrinha só em cada frase, que aí você vai eliminando e descobre qual é a certa e qual é a errada. Vamos lá. Número 1, são as características do Evangelho de Marcos. Qual é a correta?
A letra B, pastor. É a B. Eu vou dizer por quê, presta atenção. A letra A não pode ser porque Marcos não é detalhista. Presta atenção comigo. A Exatamente. letra A não pode ser porque Marcos não é detalhista. Detalhista é Lucas. Não pode ser a letra C porque fala de obscuro. E obscuro fala de algo confuso, algo sem esclarecimento. A letra D não pode ser porque fala de complexo. E Marcos não é complexo, ao contrário, é muito simples de se entender. Não pode ser a letra E, porque nenhuma das respostas anteriores. Então é a letra B, gente. É para vocês pensarem, raciocinar, queimar o miolo abençoado que Deus deu para vocês, né? O meu é pequeno, o de vocês é enorme. As neuronas, o neurônio que vocês têm é gigantesco, o meu é pequenininho. Então é a letra B. A palavra evangelho, número 2, tem como origem ou base histórica. Qual é a letra correta? Letra C, pastor. C, excelente. Irmão Kleber não pestanejou. Letra C, número 2, letra C. Número 3, comparado ao profeta Isaías, o evangelho de Marcos apresenta as seguintes palavras sobre o Messias, servo do Senhor. É o mesmo probleminha da questão número 1. Tem que ler com atenção cada frase, porque de acordo com a palavrinha vai se autoeliminando até chegar na correta. Qual seria, então, a número 3, a correta? Uma Isabelle. D. C. E eu vou dizer por quê. Se você olha o Evangelho de Marcos e compara com o profeta Isaías, você vai descobrir o que é de comum entre os dois: sofrimento. Então a letra A não pode ser porque fala de entronização. Entronização é o contrário, é exaltação, é glorificação. A letra B, pior ainda, porque está falando de glorificação, levantando. E não há glorificação no meio do sofrimento, especificamente nessa questão. A letra D não faz sentido, porque a palavrinha revelação ela já desqualifica. A letra E não é, então é a letra C, porque fala de sofrimento. Tem que ler com atenção, gente, porque vai ser uma palavrinha que vai desqualificar a resposta, como certa ou errada. Número 4, então, número 3, letra C. Número 4, evangelho. Letra B, é fácil. Letra B, maravilha! Testemunho pessoal, fonte escrita, fonte oral. Número 4, letra B. Número 5, evangelho que apresenta Jesus como servo do Senhor, trabalhando em 3 diferentes zonas geográficas. Se alguém não acertar, eu peço a minha demissão aqui agora. Isso é fácil. É letra D. D, glória a Deus, continuo trabalhando. Eu pensei que eu ia perder meu trabalho. Gente. Número 5, letra D, Marcos. Acabamos de falar de Marcos. Meu Deus, errar essa aqui é falta de atenção quintuplicada. Número 5, letra D, Marcos. Número 6, em seguida, é uma das palavras-chave do Evangelho segundo. Essa é fácil também. Essa palavrinha parece muito... Hein? Letra B. B, Marcos. Marcos tem todas. Número 6, letra B, Marcos. Virando a página 7, o evangelho que narra 20 milagres, sendo 2 deles exclusivos. Vocês sabem. Marcos. Mateus. Marcos é o mais dinâmico. Mais dinâmico. Agora, na questão de narrativa, por isso que eu já dei a palavra narrativa, é Mateus. Olha que confunde isso aqui um pouquinho. 8, número 7, letra B, Mateus, número 8. Qual dos 4 evangelhos possui a seguinte característica? Biógrafo literário. Não tem como errar. Não tem como errar. É a letra C, pastor. C, Lucas. Ai, meu coração agora deu 3 pulos. Se alguém fosse errar essa aqui, eu falei, tô mal de professor, tô mal na foto. Número 8, letra C, Lucas.
Ó, cuidado com o número 9. Isso aqui é outra também, outra pegadinha. Os mistérios do reino, Mateus, estão relacionados com as seguintes palavras. Ih, papai do céu, vamos lá. Isso aqui é uma pegadinha linda. Aí tem uma palavra que desqualifica. Qual é a letra correta? Eu coloquei a letra B aqui, pastor. E de bola, parabéns! Eu coloquei a letra B. E de bola, porque a palavra rede, trigo, igreja, rei, raça de vibra, João Batista, igreja, estão relacionados com o reino. Se você olhar na letra A, filho do homem não está ligado a Mateus. Na letra C, diversidade não está ligada a Mateus. Na letra D, sabedoria não está ligada a Mateus. Tem que olhar o conteúdo dessas palavras, se elas estão dentro dos evangelhos mencionados. Então, número 9, letra B de bola. Número 10, o evangelho de Marcos tem a seguinte simbologia. Vamos lá. Essa aqui tem hein? C. Por que a C? É a letra E, pastor. É a letra E, nenhuma das respostas anteriores. Mas você trocou o final, né? Não, presta atenção, irmã Jaqueline. Letra C, o boi. Simbolizando o quê? Isso. O que simboliza o boi? Isso, você trocou o final da frase, agora que eu percebi. Isso, o boi não simboliza divindade. É a águia que simboliza divindade. O boi simboliza força. Eu olhei rápido. Tem que olhar com atenção, é pegadinha, é para testar as neurônias dos queridos irmãos. Isso, então, pastor. Não, vocês têm muita capacidade, eu que estou aprendendo com vocês. Número 10, letra E. E, finalmente, para fechar, número 11, menciona os aspectos gerais dos 4 evangelhos. Aqui não tem como errar. Aqui não tem como errar. Ei, papai do céu. A letra A, pastor. Estou dizendo, ó, irmão Kleber é assim, ó. Irmão Kleber tem as 2 mãos fechadas, porque ele é seguro, mas quando ele abre... Letra A é para vocês pensar um pouco, mas se pensa quando se lê um pouquinho mais, tá bom, gente? Uma humilde recomendação. Leiam um pouquinho mais a apostila, que vai facilitar demais. Na próxima aula vamos corrigir o número 2, C para certo e E para errado. Leiam a apostila. Aqui vai dar surpresa. Quem pensar que é certo, não vai dar certo, não. Vai dar errado, vai dar ruim. Quem pensar que está errado, está dando certo. Isso aqui é para quebrar um pouquinho a cabecinha de vocês, mas no momento que vocês leem um pouquinho mais a apostila, não vai ter mistério. Perguntas, dúvidas? Grite agora. Ou cale-se até a próxima aula. Irmãos, Deus nos falou alguma coisa hoje através da sua palavra, alguma coisa nova que você não sabia através da sua palavra? Deus falou alguma coisa nova para você hoje? Para mim, ele está falando sempre. Novo, sempre, 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 sempre e sempre. Não, mas pastor já sabe tudo, você engana o seu. Por mais que eu leia a Bíblia, por mais que eu esteja 50 anos ensinando, eu estou aprendendo e como eu estou aprendendo. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Obrigado pelo esforço do irmão Kleber, né? O irmão Kleber hoje demonstrou que ele está com ouro na mão, assim, ó. Acho que eu vou ter que pedir meu filho fazer um desenho, um retrato do irmão Kleber, né? Com as 2 mãos fechadas, né? Dizendo ele, eu tenho a força, o ouro está aqui, mas está com a mão fechada. Quando ele abre, sai tudo. Obrigado, irmão Kleber, pelo seu esforço. Irmã Jaqueline, parabéns, né? Batalhou e levou hoje 50 pontinhos, né? Vamos ver na próxima aula. Você leva 75 até isenção. Vou ler essa apostila toda. Não é complicada, ela é bem pequena e bem simples de se entender. Obrigado, Irwin, Deus continue te abençoando, né? Tá frio aí, acredita, né? Acredito, tá frio, né? Eu vou aí amanhã para Massachusetts para dar um seminário de escatologia em Brockton. Já me avisaram, pastor, vem com jaqueta, vem com touquinha. Eu falei, ei, Jesus da glória, vou sair de 87 que bateu hoje aqui para essa geladeira chamada
Graça justa. Obrigado, Luiz. Obrigado, irmã Isabelle. Deus abençoe, irmã Isabelle. Está lá no conforto do seu lar, aquele passarinho que vai e volta no ombro dela. Rapaz, aquele bichinho ali. Até meu filho está dizendo, pai, vou comprar 3 desses para colocar no encanal. Fica no teu quarto. Não deixa sair da casa não, que dá problema, né? É um bichinho bonitinho, mas na hora que ele começa a sujar, suja. Bom, irmã Isabelle sabe disso. Quando começa a sujar, suja. Mas é benção, é benção. Vamos agradecer a Deus pela aula de hoje. Vamos pedir, irmão Kleber, nos dirigindo a Deus uma palavra de oração, né? Agradecendo que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Tá? Agradeço a vocês que se esforçaram nos pagamentos do mês de novembro, tá? Muito obrigado, Deus os abençoe. Nossa escola realmente está passando um momento um pouquinho difícil, mas vamos vencer, vamos superar com a ajuda, com o braço forte do Senhor nosso Deus, né? Deus vai mandar novos alunos, novas classes e vamos superar todas as limitações e dificuldades e vamos sair em triunfo no poderoso nome de Jesus. Irmão Kleber, nos levando uma palavra de oração, agradecendo. Deus os abençoe. Irmão Kleber, orando e agradecendo. Deus, muito obrigado, Senhor. Agradecemos por essa aula maravilhosa, Deus querido, onde aprendemos muitas coisas, Senhor, da Tua palavra. E continua, Senhor, iluminando, derramando sabedoria sobre o pastor Luiz Prestes, ó Pai, que é o nosso professor, dando a ele, assim, Senhor, entendimento para que ele possa passar para nós e nós adquirimos esse conhecimento, Pai. Graças te damos, Senhor. A vida da irmã Ine, a vida da irmã Isabelle, a vida do Wince, ó Pai, toma ele em tuas mãos, toma também a vida do irmão Fábio, ó Pai, nós não sabemos o motivo que ele não participou, mas o Senhor sabe, ó Pai, seja com ele também, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoe essa escola, continua, Senhor, enviando alunos, ó Pai, continua, Senhor, enviando pessoas para aprender mais da Tua palavra, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, nos dá uma noite de sono, uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, ó Pai. E a Tua palavra diz, Senhor, que em paz nós deitaremos e dormiremos, porque o Senhor nos habita em segurança. Te agradecemos e te louvamos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema para terminar, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele e que eu diminua. e que eu É necessário que ele cresça é necessário Ele fez. e que eu diminua. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Ótima noite, ótima quinta, ótimo final de semana. Irmã Isabelle, espero até domingo, né, uma resposta, se a irmã poderá, então, entrar no esquema da terça-feira e também mandar a listinha das matérias para a gente fazer o matching, tá bom? Muito obrigado. Deus os abençoe. Ótima noite, ótima semana e até a próxima quinta, em o nome de Jesus. A paz do Senhor. Obrigado.